Fala Big Geeks, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu estou trazendo a análise completa do polêmico Poco X4 Pro 5G. O smartphone que eu recebi com os dois pés atrás, não foi nem com um, foi com os dois pés atrás. E até confesso para vocês que é um bom smartphone, eu gostei bastante aqui da experiência de uso com o Poco X4 Pro 5G. Mas o problema desse aparelho é que ele é o sucessor do Poco X3 Pro, smartphone que se destaca pelo seu preço bastante competitivo e principalmente pelo seu desempenho, não só nos jogos, mas até rodando os aplicativos e também o sistema. E quando a gente recebe um sucessor, uma nova geração, o mínimo que se espera é que ele fique igual ou melhor nas características e que jamais piore. E o Poco X4 Pro 5G piorou justamente na questão do desempenho, está bem abaixo do seu antecessor, o Poco X3 Pro. Apesar desses detalhes, é sim um ótimo smartphone, traz algumas características bem legais, como suporte às redes 5G, seu acabamento com a tampa traseira em vidro, agora temos aqui uma tela Super AMOLED, mas pode não ser a melhor escolha para quem está procurando o sucessor do Poco X3 Pro e tudo isso eu vou explicar aqui nesse vídeo. Mas antes eu queria falar aí do nosso parceiro Speed 97 que cedeu o Poco X4 Pro aqui para testes e lá na Speed 97 você vai encontrar não só o Poco X4 Pro, mas aparelhos como o Poco F3, Poco X3 GT, outros smartphones da Poco, da Xiaomi, aparelhos da Apple, smartwatches, fone de ouvido, caixinhas de som Bluetooth. Todos esses produtos você vai encontrar na Speed 97 que entrega para o Brasil inteiro. Eles vêm à vista com desconto, mas você também pode parcelar sem juros aí lá na Speed 97. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês poderem comprar esse e outros smartphones, outros produtos aí de tecnologia. Então obrigado aí mais uma vez a Speed 97 pela parceria de sempre. E não esqueçam de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. O Poco X4 Pro 5G não é necessariamente um smartphone pior do que o Poco X3 Pro, vai depender do que você está comparando. Por exemplo, em tela, o aparelho está bem legal. Temos o display com o mesmo tamanho do Poco X3 Pro, 6,67 polegadas, e com a mesma resolução Full HD Plus 2400 por 1080 pixels, com a proporção de 20:9 e taxa de atualização de 120 Hz. Até aqui tudo igual, porém o Poco X4 Pro 5G, às vezes eu vou chamar só de Poco X4 Pro para não ficar tão grande assim o nome, né? Mas vocês sabem que é o Poco X4 Pro 5G. Mas enfim, o aparelho está agora com um display Super AMOLED, com ótimos ângulos de visão, com cores bastante vibrantes e as bordas também estão bastante finas aqui nesse aparelho. Enfim, o display é um ponto onde o Poco X4 Pro melhorou em relação à geração passada. Particularmente eu gostava da tela do Poco X3 Pro, apesar de ser uma tela LCD IPS, tinha uma qualidade bem legal, mas não era unânime. Tinha muita gente que criticava a tela do Poco X3 Pro, eu particularmente não via problema na tela do aparelho, mas não há dúvidas de que ela está melhor aqui nessa geração. Outro ponto polêmico desse aparelho é o seu design. Muita gente não gostou aqui do visual do Poco X4 Pro, eu particularmente acredito que ele está mais coerente com a família Poco, ele lembra bastante outros smartphones da família Poco, mas uma coisa é certa, ele está mais bonito do que o Poco X3 Pro. Eu acho que o visual do Poco X3 Pro era um dos grandes problemas do aparelho, particularmente a questão das câmeras lá. Visualmente eu não achava muito bonito, apesar de ser um visual bastante marcante, você batia o olho na tampa traseira e já sabia que aquele ali era um Poco X3 ou um Poco X3 Pro, então era um design que realmente destacava o aparelho. Nessa geração ele está um pouquinho mais discreto, com um visual mais quadradão, com a moldura enorme aqui, né, essa moldura que ocupa praticamente toda a área lateral da tampa traseira, e pelo que eu pesquisei, essa tampa traseira é feita em vidro, uma novidade aqui dessa geração, já que na geração anterior, tampa traseira e as bordas eram feitas em plástico. Aqui a tampa traseira é feita em vidro, enquanto que as bordas continuam com acabamento em plástico e agora com um visual mais reto, com linhas mais retas e um visual mais retangular, digamos assim, menos arredondado. O aparelho está mais fino nessa geração, tem apenas 8,1 mm de espessura, mas o peso continua grande, são 205 gramas. É um smartphone que você consegue perceber aqui na pegada que ele é um pouquinho mais pesado. Olhando aqui as conexões, na parte superior temos uma entrada para fone de ouvido, um ponto bastante positivo, um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo, um dos microfones do aparelho e também um sensor infravermelho para você usar o Poco X4 Pro como controle remoto. Aqui nessa lateral estão os botões de volume e também os sensores digitais, que também é o botão liga-desliga, e ele é bem discreto, bem pequenininho,
pequenininho aqui, assim como acontece com a família Redmi Note 10 e 11 também. E aqui na parte inferior nós temos o segundo alto-falante, microfone utilizado para as ligações, a entrada USB tipo C e aqui a bandeja dos chips. Vou ejetá-la para vocês poderem ver. Olha só, ele traz 2 slots, permitindo utilizar 2 chips ou um chip e um cartão de memória. O legal é que ele tem uma entrada para cartão microSD. Ele traz a função de tela sempre ativa, mas apesar do nome, ela só fica ativa por 10 segundos, ou quando você toca na tela aqui, ou quando você desliga o aparelho, reparem que ela desliga depois de alguns segundos. Deixa eu desligar aqui de novo, ó. Ela vai ativar e depois de alguns segundos ela vai desligar novamente. Ela não fica ativa o tempo todo. E o sensor de tais, como eu já mostrei para vocês, fica aqui na lateral e ele é extremamente rápido, é realmente muito bom, bastante preciso. Aqui mostrando mais uma vez o desbloqueio. Tá com uma velocidade bem legal. Ele também traz o desbloqueio facial, esse ainda mais rápido, às vezes só de você estar olhando aqui para a tela e pegar o aparelho, ele já faz o desbloqueio, também tem uma velocidade excelente. E aqui mostrando o áudio, que é estéreo, tem uma qualidade muito boa, hein? Vou tampar aqui embaixo, repare que o áudio continua saindo por cima. Esse aí, o A33, que está até aqui comigo. Realmente, gostei bastante aqui da qualidade do áudio do Poco X4 Pro 5G. Então toda a família aos pouquinhos vai chegando aqui. E aqui mostrando o display de 6,67 polegadas rodando os vídeos. Reparem que as cores são bem vibrantes, os ângulos de visão também são muito bons e as bordas são bastante finas aqui no Poco X4 Pro 5G. Reparem que o furo que abriga a câmera frontal também é bem pequeno, ainda assim temos uma câmera frontal com 16 megapixels e somente a borda inferior é um pouquinho mais espessa, mas também tem um tamanho menor do que a média. O aparelho já vem de fábrica com a MIUI 13, mas ao contrário do que vocês possam imaginar, ele ainda está com o Android 11, não foi ainda atualizado para o Android 12, e olha que ele recebeu uma atualização gigante aqui, com mais de 2 GB recentemente, e ainda assim está com o Android 11. A interface é bastante rápida, bastante ágil, apesar de ele ter perdido desempenho em relação à geração anterior, mas o Snapdragon 695 consegue garantir uma boa performance aqui durante o uso da interface e também na abertura e execução dos aplicativos. Porém, eventualmente, ele apresenta alguns engasgos aqui durante a abertura ou durante a execução que normalmente a gente não veria no Poco X3 Pro. Então, apesar do desempenho rodando no sistema ser muito bom, ainda assim ele está um pouquinho abaixo em relação ao Poco X3 Pro com Snapdragon 860. O estranho aqui da interface MIUI 13 é que ela é um pouquinho incoerente nos recursos. Por exemplo, na multitarefa a gente consegue acessar os aplicativos em tela dividida, você pode escolher 2 apps na multitarefa para colocá-los dividindo a mesma tela, porém você não consegue acessar o modo de aplicativos e janela, ele não tem essa opção diretamente na multitarefa, nem tem um ícone na parte superior que costuma estar em alguns smartphones com a MIUI 13, onde você acessa facilmente a opção para colocar os aplicativos no modo janela. Porém, ele traz uma barra lateral que você consegue acessar diretamente da tela inicial, que é utilizado justamente para esse recurso. Claro que é muito mais fácil você colocar os aplicativos no formato janela diretamente pela tela inicial, diretamente por esse atalho, mas é estranho ver que esse tipo de comportamento vai ser diferente dependendo do aparelho. Mesmo em outro smartphone com a MIUI 13, pode ser que a maneira de acessar o aplicativo no formato janela flutuante seja diferente aqui do Poco X4 Pro. Então algumas funcionalidades simplesmente estão diferentes aí dependendo do aparelho que você estiver usando, mesmo que todos eles estejam utilizando a interface MIUI 13. Nós temos ainda o novo painel de controle, esse continua presente, com suporte a vários atalhos de configurações, inclusive suporte ao tema escuro. E como eu falei para vocês, normalmente a interface é bastante responsiva e tem uma boa velocidade. Agora vamos ao item mais polêmico aqui do Poco X4 Pro 5G, que é o seu desempenho. Esse aparelho traz o chipset Snapdragon 695 5G, que traz, obviamente, suporte às redes 5G e conta com 8 núcleos da série Kryo 660 rodando até 2.2 GHz, mais uma GPU Adreno 619. O aparelho possui opções com 6 e 8 GB de memória RAM e 128 e 256 GB de armazenamento. É um bom hardware, mas com certeza ele é inferior e bastante inferior ao Snapdragon 860 que vinha no Poco X3 Pro. E é algo que não faz o menor sentido para a nova geração, para o aparelho que faz parte da nova geração, que deveria trazer um desempenho equivalente ou melhor. O que se espera é que sempre a nova geração traga mais desempenho, mais recursos, e não foi o que aconteceu aqui com o Poco X4 Pro 5G. O aparelho tem sim uma boa performance, mas ela é bastante inferior ao Poco X3 Pro. Não somente em jogos,
Na questão dos jogos, onde você vai perceber as maiores diferenças, onde você vai perceber o quanto desempenho esse aparelho perdeu, mas até mesmo rodando o sistema e os aplicativos, a gente percebe que o desempenho era melhor na geração passada e que trazia o chipset Snapdragon 860 com uma performance bastante superior. Em todo caso, a verdade é que o Snapdragon 695 consegue sim trazer um bom desempenho na maioria das situações, e ainda conta com suporte às redes 5G, que é outro ponto bastante positivo. Quanto à bateria, são 5.000 mAh, aqui também tivemos uma pequena diminuição na capacidade, já que o Poco X3 Pro trazia 5.160 mAh, mas aqui a diferença é muito pequena, e como tivemos uma diminuição no desempenho do Poco X4 Pro, a autonomia de bateria também melhorou. E com o brilho da tela em 120 lux, o Poco X4 Pro 5G gastou 3% de bateria durante uma hora de ligação, 6% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, 3% gravando vídeo de 10 minutos com app de câmera e navegar no GPS por uma hora gastou 6% de bateria. Comparando com o Poco X3 Pro, ele gastou menos bateria assistindo vídeo no YouTube e também navegando no GPS. Gastou 1% a mais gravando o vídeo de 10 minutos e também gastou mais bateria durante as ligações. Mas, no geral aqui, apesar de trazer uma bateria um pouquinho menor, o Poco X4 Pro levou vantagem nesse aspecto. Outro ponto positivo do Poco X4 Pro é o seu carregador. Agora temos um com capacidade de 67 watts, capaz de carregar 70% da bateria em apenas 22 minutos e 100% em 41 minutos. Então no carregador o Poco X4 Pro também saiu ganhando. Outro ponto onde o Poco X4 Pro 5G levaria vantagem são nas câmeras. Isso porque agora ele traz um sensor principal de 108 megapixels com abertura de 1.9, contra os 48 megapixels do Poco X3 Pro. A lente ultra-wide traz os mesmos 8 megapixels com abertura de 2.2 e ele ainda conta com uma lente macro com 2 megapixels e abertura de 2.4. Câmera frontal aumentou um pouquinho de resolução, agora são 16 megapixels contra 13 da geração passada, mas a abertura diminuiu, agora ela é de 2.5. E a diminuição no desempenho aqui do Poco X4 Pro acabou causando um impacto também nas gravações, já que esse aparelho consegue filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo, enquanto que a geração anterior conseguia filmar também em 4K com a câmera principal. Então o Poco X4 Pro consegue filmar no máximo em Full HD, traz estabilização de imagem para as gravações, mas ela não é muito eficiente. Quando você está gravando, fazendo uma caminhada, por exemplo, você percebe que as imagens tremem um pouquinho. Então a estabilização de imagem desse aparelho ficou deixando um pouquinho a desejar. Ele traz suporte ao modo HDR para fotos, mas ele não funciona muito bem quando você está utilizando o modo retrato. Vai funcionar de forma eficiente apenas quando você estiver no modo automático. Ele traz suporte também ao modo noturno, porém ele só funciona para a câmera principal traseira, não funciona para a lente ultra-wide e nem mesmo para a câmera frontal. E apesar de teoricamente a câmera de 108 megapixels do Poco X4 Pro ser superior à geração passada, na prática eu percebi uma qualidade bastante semelhante. Eu esperava o melhor alcance dinâmico aqui da câmera principal, onde mesmo as cenas com bastante luz apresentassem um contraste melhor. Isso infelizmente não aconteceu, apesar da qualidade das imagens serem muito boas, mas eu não percebi muitas diferenças em relação à geração anterior, ao Poco X3 Pro. Bom galera, se olharmos aqui o Poco X4 Pro sem considerar que ele é o sucessor do Poco X3 Pro, podemos dizer que esse aqui é um bom aparelho, traz uma tela Super AMOLED, suporte às redes 5G, um bom desempenho através do Snapdragon 695 e também um bom conjunto de câmeras. Tem uma autonomia de bateria bem legal, que dependendo do seu perfil de uso pode chegar até 2 dias, traz um carregador potente de 67 watts na caixa, já vem com capinha, com uma película aqui para ajudar a proteger a tela. Então temos aqui um conjunto bem legal, traz a tampa traseira em vidro também, um visual que é polêmico, mas está melhor em relação ao Poco X3 Pro. Então, olhando esse aparelho isoladamente aqui, podemos dizer que o Poco X4 Pro 5G é sim um aparelho bem legal. O problema é justamente quando a gente analisa esse aparelho do ponto de vista de que ele é um sucessor do Poco X3 Pro. E aí entra aquela história que eu falei no começo do vídeo. O Poco X3 Pro se destacava justamente pelo preço e principalmente pelo seu desempenho. Esse aparelho ainda está longe de chegar ao preço do Poco X3 Pro, ainda está custando ali na faixa dos R$ 2.200, R$ 2.300, e em desempenho ele perdeu e bastante em relação ao seu antecessor. Então por isso fica essa sensação de decepção em relação ao Poco X4 Pro 5G. Eu até diria, nesse momento onde o Poco X3 Pro está sumido no mercado, que aparelhos como o Poco F3,
ou o Poco X3 GT, já até fiz um vídeo sobre isso. Esses dois aparelhos acabam sendo melhores opções de compra, já que eles estão com preços abaixo dos R$2.000 e acabam trazendo uma performance superior ao Poco X4 Pro, ou como no caso aqui do Poco F3, ainda é o aparelho mais bonito, traz a tampa traseira em vidro, traz também uma tela Super AMOLED, então acaba sendo uma melhor opção quando comparado com o Poco X4 Pro. Ah, e o Poco F3, assim como o Poco X3 GT, ambos trazem o suporte às redes 5G também. E como esse aparelho ainda está custando acima dos R$2.000, por esse motivo não vale muito a pena comprá-lo, pelo menos nesse momento. E se você curte jogos, vai de Poco F3, vai de Poco X3 GT, porque são melhores opções, traz um desempenho bastante superior quando comparado aqui com o Poco X4 Pro 5G. E já sabe, né? Todos esses aparelhos, o Poco X4 Pro, o Poco F3, o Poco X3 GT, todos eles você vai encontrar na nossa loja parceira, a Speed 97. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês terem acesso a esse e outros smartphones da Xiaomi, da Apple, da Poco, assim como acessórios como fone de ouvidos, caixinhas de som Bluetooth. Tudo isso você vai encontrar na nossa loja parceira Speed 97 e o link está aqui na descrição do vídeo. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Geek você também. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!